Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio teste do PL da procrastinação, que vai ser a minha área aqui no Spotify e no YouTube, um podcast que vai ser dedicado ao futebol praticado na Inglaterra, seja na Premier League ou nas Copas Nacionais. Eu estou gravando aqui no dia 7 de novembro, que foi o dia da convocação da seleção brasileira. Então, como é o assunto que está na boca do povo, eu vou dedicar uns 5 minutinhos para falar de alguns temas específicos sobre os jogadores que jogam na Inglaterra, que compõem mais ou menos 40% da convocação brasileira. Eu já peço perdão logo de início, porque a minha garganta ela está completamente destruída e a minha voz com certeza não está a coisa mais bonita do mundo. Então, eu espero que vocês estejam um pouco bonzinhos comigo, porque minha garganta está completamente acabada. Mas mesmo assim eu vou gravar, porque nós tivemos a rodada agora e tem muita coisa para falar. Eu vou falar de alguns jogos específicos, não todos, certo? Só os jogos que eu assisti. No caso do programa de hoje vai ser sobre City e Fulham, Everton e Leicester, Arsenal e Chelsea, Manchester United, Aston Villa e Liverpool e Tottenham, certo? E para facilitar para vocês, serão comentários mais curtos, certo, gente? Não vou passar aqui 1 hora, 2 horas falando. Só se for uma coisa muito importante ou tiver mais pessoas. Por enquanto vai ser eu sozinho aqui. Vai ser apenas eu, sem muitas edições, no máximo um ou outro corte que eu vou usar para beber água. E eu espero que vocês compreendam, né? Hoje a minha voz está completamente acabada. Se você quer entrar em contato comigo para discutir alguma coisa, bom, para quem está assistindo no YouTube, tem a caixa de comentários, obviamente. O pessoal do Spotify, que está ouvindo no Spotify, é só entrar em contato com o meu e-mail, que está na descrição. E se você quiser patrocinar esse programa aqui, amigo, não tem superchat, né? Então é só mandar um Pix, que também está aí na descrição. E se você não estiver vendo, é adão@proximadimensão.com.br. Pois é, galera. Então vamos começar falando de City Fulham, que foi um jogo meio atípico, né? Inicialmente, na hora que o Julian Álvares fez aquele golaço, eu pensei, bom, é mais um jogo do Manchester City, 3-0, segue a vida. Só que teve um lance totalmente achado do Fulham, que o João Cancelo cometeu um pênalti e foi expulso. Uma expulsão completamente questionável, a minha visão é totalmente injusta. Lembrou muito aquele jogo Arsenal e Chelsea de 2020, um pouco antes da pandemia, que o Davi Luiz cometeu um pênalti parecido e foi expulso. Só que não teve o menor sentido e acabou que o Pitico empatou o jogo. E o Pitico que tá fazendo a temporada da vida dele, né? Na Premier League, no Flamengo, eu sempre detestei o fato dele jogar como segundo volante. Ele mal jogava Premier League com o Mourinho. E dá pra saber por quê. Ele não tem intensidade para a marcação, certo, galera? Ele, então, com menos responsabilidade de marcação, ficou claro que o Pitico ele rende mais, sendo como quase um segundo atacante, como um camisa 10, como um segundo atacante, um criador, certo? Esse cara que pisa mais na área, que cria mais a jogada. E era impressionante, gente, ver o Manchester City jogar quando precisa do resultado, sabe? Porque se deixasse esses 2 pontos no caminho, a gente veria o Manchester City com 3 abaixo do Arsenal. E o Arsenal começaria a criar uma certa gordura. Então, é impressionante a gente ver o Manchester City que jogou, sei lá, dos 30 minutos do primeiro tempo até o último minuto como se estivesse no 0-0. Esse senso de urgência sem afobação é uma coisa que mais me espanta dentro do trabalho do Guardiola. É uma confiança dentro do próprio potencial do Manchester City que parece que eles vão fazer um gol a qualquer momento. E acaba acontecendo, né? O jogador norte-americano do Fulham acabou cometendo um pênalti completamente infantil e inacreditável. E o Leno ainda frangou o pênalti do Haaland. Então é quase como se tivesse escrito nas estrelas que o Guardiola ia ganhar esses 3 pontos. E são esses jogos que ganham campeonatos, gente.
esse tipo de jogo. Não é apenas o clássico que ganha o campeonato. Porque o Manchester City perdeu para o Liverpool, certo? E esses são os mesmos 3 pontos contra o Liverpool, são os 3 pontos contra o Fulham. Então, o Manchester City, gelado do Guardiola, conseguiu esses 3 pontos preciosíssimos contra o Fulham de uma maneira emblemática, assim, quase como se estivesse destinado para isso. E só queria deixar um pequeno parêntese sobre o Grealish, que ele é um cara muito criticado, né, por ter que tomar decisões erradas. E o Grealish no Aston Villa, ele teve 2 temporadas fantásticas, sendo o, digamos assim, o Neymar, entre aspas, do clube. Porque ele fazia, ele pegava a bola onde ele quisesse, onde a bola estava, e dominava o meio-campo, ele ia para a esquerda, para a direita, recuava, atacava junto. E ele não tem essa liberdade no Manchester City. Então parece que ele não consegue se encaixar perfeitamente nessa engrenagem, sendo apenas um jogador para gerar jogo pelo lado do campo. E como ele também às vezes toma essas decisões erradas, até porque ele não pode ficar repetindo toda hora, até porque o Manchester City tem diferentes formas de quebrar retrancas, parece que soa como se ele não servisse para nada. Mas ele não vai render como ele pode render se ele continuar jogando preso ali na ponta esquerda. É um erro que eu acho do Guardiola e ele segue insistindo nisso. Claro que algumas vezes dá certo. Não, até mesmo em algumas derrotas, por exemplo, contra o Real Madrid, o Grealish quase fez o gol da classificação do Manchester City. Então, gente, a minha opinião é mais o seguinte: há um potencial claro e evidente nesse cara, só que ele precisa ser utilizado da maneira correta. Eu não vejo isso dentro do Manchester City. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Depois de tomar um gole d'água. Everton e Leicester foi impressionante, cara. A bola chorou nesse jogo, principalmente no primeiro tempo. Porque esse time do Everton, ele é muito feio e muito mal montado. O que parece, eles montaram uma defesa consistente, com Pickford, com Coleman e uma dupla de zaga nova muito boa, que é o Tarkowski e o Cody. E o resto são jogadores físicos que servem apenas para ganhar os duelos do meio campo, e se não ganhar, foda-se. Fica esse futebol totalmente horroroso. E quase todas as jogadas que foram bem trabalhadas foram do Leicester, até porque tem um material humano mais refinado, com Barnes, com Tielemans, com o Patson Daka, com o Maddison. Esses caras conseguiram trabalhar melhor a bola e por isso que eles ganharam. Tipo, é basicamente isso. E é um time, um dos times mais feios dos times, digamos assim, ricos que eu já vi, cara. Porque o time não tem jogada, é mal treinado, certo? Tem alguns caras que até são interessantes, como o próprio do Correr, mas para aí, entendeu? O trabalho do Lampard é um negócio feio de assistir. E apenas se manteve na primeira divisão porque nos últimos jogos parece que tanto a torcida quanto o time estavam totalmente focados em ganhar cada duelo dentro do cada palmo de campo e ganhar os jogos a partir daí. Mas eu não sei até quando esse futebol extremamente duvidoso vai continuar rendendo, certo? Até porque os caras estão com 14 pontos e não estão muito distantes da zona da degola, certo? E no caso do Leicester, é um caso claro daquele time que tem um material humano bom, mas é muito mal treinado ou tem um trabalho duvidoso, que tá no mesmo pacote de West Ham, de Crystal Palace, do Aston Villa, do Gerrard. E você dá para perceber que a qualidade do seu meio campo é que ganhou esse jogo, certo? Então acho que é apenas isso que nós temos para falar um pouco sobre esse jogo. E agora nós vamos falar um pouco do Clássico de Londres, que foi um jogo tecnicamente muito baixo. O Chelsea do Graham Potter parece que primeiramente preocupado em não deixar o adversário jogar. Eu acho que isso tem a ver ao fato de ser um elenco muito mal montado e não ter peças e nem ter conseguido encontrar um jeito de jogar ou de controlar ofensivamente o jogo.
Resta apenas o meio campo ter a pegada e duelar, ganhar apenas os duelos físicos, certo? E o Graham Potter acabou de chegar no meio de uma bomba. Ele chegou num time que foi mal montado, um elenco mal montado, com jogadores que talvez ele não confie, ou que o jogador não confia no técnico. Ele acabou de chegar num time cujo elenco expulsou o Thomas Tuchel, certo? Mesmo ter ganho a Champions. E é um time totalmente desequilibrado, com um elenco duvidoso, e ele chegou com essa bomba. Será que ele vai chegar no fim da temporada? E se chegar no fim da temporada, ele vai precisar de um rebuilding. O Chelsea acabou de fazer parte de um rebuilding, certo? No meio do rebuilding, os caras ganharam a Champions, certo? É um negócio totalmente bizarro. O time não estava nem perto de estar pronto e ganhou a Champions, que foi a do Pandebol. Mas assim, eu não sei se o Potter ele vai ter essa casca que vai ser necessário do time para permanecer e conseguir montar um elenco à sua cara, como fez no Brighton. Porque é uma realidade completamente diferente. Ele chegou no Brighton, ele acabou montando seu time e fez um time extremamente competitivo, que é uma pedra no sapato de todo o time do Big Six. A gente vê isso nos últimos anos. No caso do Arsenal, ele controlou as ações ofensivas na maior parte do jogo. O Arsenal jogou melhor que o Chelsea, mas parecia que não estava num bom dia do Gabriel Jesus, nem do Saka e nem do Martinelli, cujos duelos estavam bem meio a meio com os jogadores do Chelsea, certo? Mas assim, o Arsenal tem uma qualidade técnica bem superior, pelo menos até agora na temporada. E no que tange os duelos físicos e na questão do perde-pressiona do meio de campo, o Thomas Partey e o Xhaka estão fazendo temporadas completamente inacreditáveis em comparação ao futebol desempenhado pelos dois nas últimas temporadas, certo? O Partey era um jogador de vidro que não conseguia se manter saudável nem ser constante. Então, ele está fazendo uma temporada dominante, é um dos craques da temporada e o Xhaka, ele tá jogando muita bola. Na verdade, ele tá jogando muita bola o ano todo. Essa virada de chave do Xhaka é um dos maiores méritos do Arteta. E foi uma vitória extremamente importante, porque era um jogo típico de empate. Mas o Arsenal conseguiu encontrar um gol e conseguiu se manter na liderança. E até quando esse time vai conseguir manter essa briga contra o Manchester City? Não faço ideia, mas já são 13 rodadas. O Arsenal tem 11 vitórias, um empate e uma derrota. E esse empate foi contra o Southampton, né? Pra vocês verem, ele podia estar, sei lá, com mais 2 pontos. Ele podia estar a 4 pontos do Manchester City. Agora o Manchester United. O Manchester United tem problemas, amigo. Eles têm muitos problemas. Mas quem tinha mais problemas era o Aston Villa, né? Eles tinham mais problemas. Mas é impressionante como você vê o poder de um elenco unido. E o quanto é importante um técnico ter o elenco na mão. É uma coisa que o Chelsea não tem. O Aston Villa, ele não estava jogando absolutamente nada com o Gerrard. O Gerrard simplesmente sai do time e o time muda da água para o vinho. Aí o Gerrard, aí depois da saída do Gerrard, vem o Unai Emery e o time já melhora mais ainda. É claramente um problema de elenco isso. Mas também a gente tem que ressaltar que você ter o elenco na mão é uma grande virtude de um técnico. E o caso do Unai Emery, você percebe que claramente ele consegue ter um choque inicial. No Arsenal mesmo, ele começou perdendo alguns clássicos, né? Mas é nossa. Quase toda a temporada o Arsenal começa enfrentando algum time de Big Six. E simplesmente o Arsenal teve várias vitórias consecutivas na mão do Unai Emery. No Villarreal ele foi campeão da Europa League, que é o único título profissional que o Villarreal tem. Então o Unai Emery é um cara que é capaz de ter um choque de realidade dentro dos clubes. No caso do Manchester United, é uma pobreza ofensiva muito grande. O Bruno Fernandes não jogou.
E você percebe que ele, apesar de ser muito criticado, é um cara que é extremamente importante na condução desse ataque. Mas assim, mesmo assim, esse time não conseguiu ser totalmente inofensivo contra o Martinez, sendo que a sua zaga com aquele Mings é uma coisa muito frágil. É algo pra gente acabar pensando, certo? Não sei até quando esse time do Manchester United vai chegar, mas assim como o time do Tottenham, que a gente vai falar daqui a pouco, o time do Chelsea, que a gente acabou de falar, o United tá louco para chegar o fim da temporada não, a pausa para a Copa do Mundo, para poder ver o que tem para fazer. Porque já tem, sei lá, 3 temporadas que esse time contrata e não consegue apresentar um futebol à altura dessas suas contratações, certo? E acho que é isso que tem para falar do Manchester United. Agora a gente já entrando no Tottenham e Liverpool. Que o Liverpool é um caso interessante porque parece que o time acende nesses confrontos grandes. Mesmo que tenha perdido para o United jogando muito mal, perdido para o Arsenal e jogou bem, é um time que ganhou do Tottenham com autoridade ontem e ganhou do Manchester City com muita autoridade, que é o segundo colocado. Mas nos outros jogos de 3 pontos, amigo, contra propriamente o Nottingham Forest, que é o pior time da temporada, eles perderam. O Darwin Núñez já parece encaixar no sistema do Klopp, e isso é bom. Não parece ser um jogador que seja muito destaque tecnicamente, muito pelo contrário. Mas assim, ele é um centralmente forte. Pode sim se encaixar dentro do sistema do Liverpool. Acho que já não é um flop. E do outro lado, amigo, é o que eu sempre digo. A gente pode, nos últimos 8 anos, a gente conta quantos técnicos no Tottenham? 4. Pochettino, Mourinho, Nuno Espírito Santo e agora o Antônio Conte. 4 técnicos. Quantos jogadores renderam mais de uma temporada em bom nível? Eu consigo pensar só 5 de cabeça. Que foi o Lloris, Vertonghen, Eriksen, Son e Kane. E ao que parece, o Tottenham não consegue nem mais ganhar clássico. Que foi um time que sempre foi conhecido por dar muito trabalho em clássico. Geralmente não, sempre joga mais defensivamente e por ter a melhor dupla, né, do mundo, melhor arco, melhor flecha, é muito perigoso. Beleza que o Son tá machucado, mas é uma pobreza de elenco, uma pobreza inacreditável. E os técnicos passam e o time não consegue, a gerência do futebol do Tottenham não consegue criar um time competitivo de verdade para brigar por título. Eu nem estou falando da Premier League. A gente pode falar da Copa da Inglaterra, cara. Nos últimos 10 anos o Wigan ganhou, o Leicester ganhou. Na Copa da Liga o Swansea ganhou um dia desse. É um time que não consegue, que é mascarado pela qualidade de Kane e Son. Certo? Kane e Son ele mascaram muitas fragilidades, que mascaram muitos jogadores. E nos últimos 8 anos a gente viu uma enormidade de jogadores de fase. Jogadores que não conseguem render mais de 2 meses. É muito jogador mediano que parece que é um cara a um nível muito acima, como o Lucas Moura da vida. Dele Alli, Eric Dyer. Caras que rendem, sei lá, 2 meses, alguns jogos e depois volta pro nada. Os técnicos passam, os jogadores passam e os resultados servem na mesma. Até quando o Tottenham vai continuar esse negócio? Eu acho que dá pra exigir mais disso. Mas também o treinador não se ajuda, né, Antônio Conte? O Antônio Conte, o pessoal do torcedor do Chelsea lembra, depois que foi campeão da Premier League em 2017, meteu a grana pesada em Batshuayi, Drinkwater, Bakayoko, um monte de jogador que não rendeu no time, certo? É aquela coisa, é um entrosamento muito interessante. A direção Tottenham não gosta de jogadores constantes e o Antônio Conte também não gosta. É quase como se fosse um entrosamento para dizer: nossa, os caras tiram leite de pedra, entendeu?
Até quando, vai saber, bom para os rivais, né? Pois bem, pessoal, na tabela da Premier League, que eu estou abrindo nesse exato momento no site da Premier League, eu quero destacar algumas coisas. A primeira, claro, os líderes, né? Que é o Arsenal com 34 pontos, o City com 32 pontos, que vão enfrentar o Wolves, o Arsenal vai enfrentar o Wolves e o City vai enfrentar o Brentford. Eu imagino que eles ganhem os seus confrontos. Agora, o terceiro colocado é o Newcastle do Eddie Howe, sendo que esse time não contratou quase ninguém na última janela. É um trabalho inacreditável. Esse time é top 10, cara. Esse time ele é pior em nomes que o West Ham, que está em 15º com 14 pontos. Para vocês verem o quanto é importante um trabalho de um técnico. E são 4 vitórias consecutivas. 4 vitórias. E os jogadores realmente bons tem uns 5, eu acho. Tipo, realmente bons, não aqueles que estão sendo impulsionados pelo seu técnico. Aqueles que seriam titulares ou quase isso na maioria dos times da Premier League. Temos o Nick Pope, o Sam Maximan, tem o Bruno Guimarães, o Callum Wilson seria titular em vários times, o Joelinton também. 5. Então, pessoal, é um trabalho assim absurdo esse do Eddie Howe. E eu quero saber onde é que ele vai chegar. Imagina quando esse time começar a contratar pesado. É um trabalho muito interessante, certo? E os destaques negativos, como eu acabei de falar, o West Ham, que é um time que tem um elenco muito interessante. É impressionante, é Zoumar, Declan Rice, Soucek, Benrahma, Cornet, Bowen, Lucas Paquetá, Scamacca, Antônio. E não consegue fazer mais de 14 pontos. É a mesma pontuação do Everton, um time pavoroso, um time horrível. Tem quase a mesma pontuação do Bournemouth. Tipo assim, já deu do David Moyes. E parece que esse cara não balança no cargo. Ou ele tem a direção e os jogadores na mão, ou eu não sei. Não vejo outra alternativa. Agora, dando os meus últimos pitacos sobre a convocação da seleção brasileira, na verdade relacionado aos jogadores da Premier League, eu só tenho um comentário específico, gente. Eu acho que eu assisti mais de 90% dos jogos do Gabriel Martinelli. Eu até convocaria o Gabriel Martinelli, mas assim, do jeito que o Tite convocou, são 5 pontas, cara. E ele seja o mais fraco deles, dos 5 pontas. Ou seja, ou com menos nome, não sei. Você ter a falta de um Firmino, que, cara, da geração dele, da geração de novos brasileiros dos últimos 10 anos, assim, ele é o melhor, cara. Ele é o que mais jogou bola. É um cara que ganhou a Premier League, é um cara que ganhou a Champions. Ele é o cara que está fazendo uma temporada absurda, com vários gols e assistência. Dos atacantes brasileiros, ele é o terceiro melhor na temporada, só atrás do Neymar e do Vinícius Júnior. Ah, mas ele não rende na seleção. Cara, o problema não é dele. E mais, é uma mentira dizer que ele nunca rendeu na seleção brasileira. Ele tem 17 gols, acho que 7 assistências. Ele fez uma boa Copa América em 2019. Ele está fazendo uma boa temporada. Você ter 5 pontas e não ter um atacante que ajuda na criação. Porque se o Neymar lesionar, é uma coisa que é comum, acabou. Não tem um meio ofensivo de fato. E o Firmino seria uma excelente reserva, mesmo ou excelente até titular como meio campista, para criar junto com o Neymar. E vocês percebem, a mídia internacional está repercutindo muito mais a ausência do Firmino e a presença do Richarlison, que faz uma temporada fraca. Para vocês verem o quanto o futebol de seleções é um negócio assim injusto, sabe? Quando aposentarem, as pessoas vão perceber que o Firmino foi muito mais jogador que o Richarlison. O Richarlison, digamos, rende mais e sempre é mais preferido na seleção brasileira.
Pois é, pessoal, esse foi o primeiro teste, o primeiro programa da PL da procrastinação. Eu espero que vocês tenham gostado desses 25 minutos. Entrem em contato pelo meu e-mail, nos comentários do YouTube, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se a minha dicção não é boa. Aí, se você quiser patrocinar esse programa, eu já disse o meu Pix. E até o próximo programa, que eu espero que seja na próxima rodada. Mais um teste e nós vamos voltar com tudo depois da volta da Copa do Mundo, que vai ter um Boxing Day e vai ter jogo todo dia, quase todo dia, do 26 de dezembro até o 5 de janeiro, certo, pessoal? Até o próximo programa e até mais.